Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os líderes da base do governo esperam votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara ainda em junho. O objetivo é conseguir uma maioria de 330 votos, ou seja, mais que os 308 votos necessários para aprovar a proposta que altera a Constituição. A reforma da Previdência, entre outras medidas, fixa a idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores em geral, que é 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Também aumenta para 40 anos o tempo mínimo de contribuição para a Previdência, se a pessoa quiser receber o benefício integral. Além disso, altera o cálculo dos benefícios sociais. O convidado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia. Ele é um dos integrantes da comissão especial que já aprovou a proposta. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Davidson, na comissão o governo conseguiu uma boa maioria para aprovar. Você acha que no plenário vai ser também esse percentual? Olha, o governo conseguiu a maioria com várias manobras, retirando deputados da sua própria base que eram contrários à reforma da Previdência. Então ele fez uma maioria artificial dentro da comissão. Mas ele perdeu a batalha da opinião pública. Hoje, mais de 70% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência porque percebem um prejuízo que ela vai trazer à sua vida e ao seu futuro. Inclusive os municípios, prefeitos, todos eles hoje têm consciência disso. Então perderam a batalha do debate. Ficou provado que não existe déficit da Previdência. Ficou provado que o cálculo autorial, que justificava a não sustentabilidade a longo prazo e a médio prazo do sistema de previdência no Brasil, também foi desmoralizado a proposta que foi apresentada pelo governo e ficou claro para a população que com esses critérios, não só da idade mínima, mas do mínimo de contribuição, de 25 anos de contribuição, você retiraria hoje 79% dos brasileiros e brasileiras que são aposentados não conseguiriam se aposentar. Então esse debate o governo perdeu e é esse debate que vai refletir lá no plenário. Por isso que o governo está fazendo um verdadeiro movimento de guerra, né? Está fazendo uma movimentação de guerra, tentando isentar fazendeiros, grandes agropecuaristas da relação rural, tentando agradar a prefeitos agora, depois de ter tirado a farmácia popular, depois de ter reduzido os recursos da merenda escolar, depois de ter reduzido os recursos da saúde, do mais médico, tudo isso, agora quer fazer um refinanciamento para enrolar os prefeitos. Então eles estão colocando em curso um arsenal para tentar modificar o curso do debate lá no plenário e através, sinalizando com emendas, com benefícios, com indicação de cargo pessoal, ou seja, abriu a porteira do fisiologismo para tentar reverter essa situação. Agora, o governo também está fazendo uma propaganda extensiva, né, nos meios de comunicação, justamente para mostrar que a reforma não afeta tanto, não prejudica tanto a população. Isso daí não vai mudar a posição da população, o apoio que a base poderia dar aos deputados que são contrários à reforma? Olha, dizia o nazista propagandista Goebbels que uma mentira repetida se transforma em verdade. Mas eu tenho também uma outra que diz que você pode mentir por muito tempo, mas não todo o tempo. Esse debate já chegou nas bases. Eu já participei de diversas reuniões, diversos debates, as mídias sociais, as rádios no interior, os programas de rádio, as TVs fora do monopólio, inclusive a TV Câmara tem jogado um papel importantíssimo nesse debate mais amplo, em ouvir o contraditório. Então, o monopólio dos meios de comunicação e a propaganda do governo não vai ser suficiente para mudar o que o cidadão sabe da sua vida. Está percebendo a grande mobilização que nós tivemos no dia 28, que foi a greve geral, a maior greve geral da história do Brasil, dando demonstração clara de que o povo, principalmente os setores mais organizados, e agora a população de uma forma geral, principalmente no interior, está percebendo o prejuízo que vai ter na sua vida. E está percebendo o que é que esse governo está trazendo para ela. Por isso que o governo não tem nem percentual de aprovação. Está no limite ali da diferença da margem de risco, exatamente porque é um governo que em um ano são 365 dias de maldade, entre elas a reforma da Previdência
e a reforma trabalhista. Agora, a mobilização começou no dia 28, né? Houve alguma também no Dia do Trabalhador. A senhora acredita que só com uma mobilização o governo poderia mudar de ideia? Olha, a mobilização social é decisiva, principalmente a mobilização das centrais sindicais que estão unidas nessa batalha, nessa luta. Eu já participei de várias reuniões, de várias movimentações, vai ter o Ocupa Brasília, e logo depois desse movimento é possível que tenha outra greve geral no Brasil, porque o prejuízo é uma monstruosidade que essa reforma da Previdência vai fazer do ponto de vista do trabalho, da vida do trabalhador e da trabalhadora mais simples do Brasil. Não poder acumular aposentadoria com pensão, só acumular até 2 salários mínimos, no momento que a pessoa está sentindo a maior necessidade, perde um companheiro ou perde uma companheira, viúva ou viúva, no momento da maior debilidade. Eu sempre digo que é no momento em que o recurso sai da diversão e entra na farmácia, que é mais caro, exatamente nesse momento que você vai retirar recursos desse pessoal que é mais pobre, porque eles não estão mexendo nas aposentadorias e não estão mexendo, por exemplo, nos super salários. No super salário ninguém está mexendo. Tem gente que ganha mais do que o teto mínimo constitucional estabelecido, teto máximo, melhor dizendo, institucional estabelecido. Ninguém mexe nessa seara do judiciário. Tem medo de mexer, porque grande parte, inclusive, já está denunciado no Lava Jato. Então, não tem, diríamos assim, hombridade política para fazer esse enfrentamento. Aí desconta em quem? Na população mais pobre. Ainda aumenta a idade para receber o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, que é para as pessoas mais carentes, né? Com possibilidade, inclusive, de contabilizar se a pessoa tem um filho deficiente e já recebe um recurso desse filho deficiente, ele pode ficar impossibilitado de receber outros benefícios. Quer dizer, é um absurdo. Uma pessoa que da família humilde, que tem um filho deficiente, já é um fardo para a pessoa segurar com a situação de financeira. Está todo carinho, Então, para manter um filho desse, quer dizer, a gente falta até assim um sentimento de mais humanidade nesse enfrentamento, desse debate, não só sobre a Previdência, mas sobre a assistência social, porque os recursos da assistência social estão sendo perdidos. E eu que venho do Nordeste, sou da Bahia, lá 85% dos aposentados se aposentam por idade, porque não chegam aos 25, não chegam aos 23 anos de contribuição. Sim. E são pessoas, principalmente do campo. Eles não mudaram os critérios do campo, mantiveram 15 anos de contribuição, mas agora a família vai ter que contribuir individualmente. Eu sempre digo, eu sou da região do Cacau. Aí eu sempre digo, cacau não é coentro, que dá todo mês. E no mês que não der o cacau, como essa pessoa vai fazer a sua contribuição à Previdência? Ele que fazia, ele contribuía de acordo com a sua produção e para toda a sua família ter direito à aposentadoria. Sim. Não vai ter isso. Isso impede que o homem do campo se aposente. Isso é um absurdo, num quadro de que a política de previdência e assistência social é a maior política de distribuição de renda do Brasil. É ela que permitiu que, durante esses 12 anos, 30 milhões de brasileiros saíssem da linha de pobreza. É uma Argentina inteira. É a população da Argentina que deixou de ser pobre e passou a consumir alguma coisa. Tem um mínimo de dignidade. Isso vai ser perdido e nós vamos lutar para que isso não aconteça. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o deputado Davidson Magalhães, que é do PCdoB da Bahia. Assista a esta e outras edições do programa em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.